Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, o seguinte: Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Meu irmão, minha irmã, quem somos nós, afinal? Nossa identidade é modelada por uma mistura complexa de experiências, decisões, contextos familiares e muitas vezes por feridas profundas que não escolhemos carregar. Há fatores que estão além do nosso controle, como o lugar onde nascemos, a estrutura familiar que nos acolheu ou não, as oportunidades ou injustiças que marcaram nossos primeiros anos. Alguns crescem amados, nutridos, cercados de cuidado. Outros, infelizmente, crescem em ambientes de negligência, rejeição, violência ou abandono. Essas realidades não podem ser ignoradas. Elas deixam marcas, e algumas visíveis, outras silenciosas, mas igualmente profundas. E em meio a essa complexidade, ainda há as nossas próprias escolhas. Muitas vezes nos tornamos prisioneiros das consequências de decisões equivocadas, atitudes impensadas ou da insistência em caminhar sem ouvir a voz de Deus. Mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o anúncio de uma realidade nova, a intervenção divina através da graça. E a graça não depende da nossa origem, do nosso merecimento, nem das dores ou dos acertos do passado. A graça não avalia o currículo do pecador antes de estender a mão. Ela é dom, é presente imerecido, que nasce do amor incondicional de Deus. É isso que o apóstolo Paulo expressa com tanta humildade e verdade. Ele reconhece seu passado como perseguidor da Igreja de Cristo, alguém que se opôs ao próprio Cristo. E ainda assim, ele diz com convicção: pela graça de Deus, sou o que sou. Ele não ignora o que foi, mas compreende que a graça não apenas o perdoou, ela o transformou. A beleza da graça está em seu alcance. Ela se estende aos que foram feridos pela vida, aos que feriram os outros, aos que foram rejeitados, aos que falharam e até mesmo aqueles que se julgam fortes demais para precisar de ajuda. A graça nivela todos nós ao declarar, em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a graça também nos eleva ao nos dizer em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é o chão firme onde o culpado pode recomeçar, onde o cansado pode descansar, onde o indigno pode encontrar valor. A graça é o lugar onde a história deixa de ser sentença e passa a ser ponto de partida para uma nova trajetória. A graça de Deus não anula o passado, mas redefine o futuro. Ela nos reorienta internamente, trocando as lentes com que vemos a vida, deixando de olhar para o mundo a partir da dor, do rancor, da vergonha ou da soberba. E passamos a enxergar pela lente do amor de Deus. A graça é um instrumento do céu que nos ensina a perdoar, a levantar, a servir e a amar de novo, mesmo depois de tudo. Como o próprio apóstolo Paulo, não seríamos o que somos se não fosse a graça de Deus. Ela nos permite superar não apenas o que nos fizeram,
mas também o que fizemos. Ela nos reconstrói. O que antes nos definia como erros, traumas, falhas, passado, agora serve como testemunho do poder transformador de Deus. Jesus, ao vir ao mundo, encarnou essa graça. E Ele nos convidou em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse venham perfeitos, mas venham como estão. Sua graça é o alívio para o coração pesado, é o bálsamo para o espírito quebrantado e o ponto de partida para uma nova vida. Esse convite ainda está de pé. Cristo continua dizendo: aprendam de mim. Não se trata apenas de mudar comportamentos, mas de permitir que o Espírito de Deus nos transforme de dentro para fora. E isso pela graça e não pela performance. Olha, meu irmão, minha irmã, você pode ter um passado difícil, pode ter cometido erros sérios ou carregado feridas profundas, mas não importa como você chegou até aqui. A graça pode levá-lo além. Não é por merecimento, mas porque Deus amou você primeiro. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.